Nós temos visto, ao longo dessas aulas sobre a modernidade, que o indivíduo foi hipostasiado. Ele passou a se ver como o centro da vida. Ele era o fundamento para a existência da sociedade, ele era o fundamento para o agir moral, para o agir religioso. O novo indivíduo, o burguês, tinha no cerne do seu projeto a ideia de dominação da natureza. Não é à toa que é exatamente nesse momento, meados do século XVII, que vai surgir a filosofia de René Descartes. A filosofia cartesiana é aquela que melhor compreendeu o papel do homem no projeto moderno, como fundamento da realidade. Veja o que Hannah Arendt diz sobre ele na condição humana. Ela diz: a filosofia moderna começou com de omnibus dubitandum est. Deve-se duvidar de tudo, de Descartes. Ou seja, com a dúvida. Mas a dúvida não como controle inerente à mente humana, destinada a resguardá-la contra os engodos do pensamento e as ilusões dos sentidos, nem como ceticismo em relação à moral e os preconceitos dos homens e das épocas, e nem mesmo como método crítico de pesquisa científica e especulação filosófica. A dúvida cartesiana é muito mais inclusiva e visa um fim demasiado fundamental para ser motivado por conteúdos tão concretos. Na filosofia e no pensamento modernos, a dúvida ocupa a mesma posição central que, em todos os séculos anteriores, cabia ao talmazen dos gregos, o assombro diante de tudo que é como é. Descartes foi o primeiro a conceitualizar essa forma moderna de duvidar, que depois dele passou a ser o motor evidente e inaudível que vem movendo todo o pensamento, o eixo invisível em torno do qual todo o pensamento tem girado. Tal como desde Platão e Aristóteles até a era moderna, a filosofia conceitual, em seus maiores e mais autênticos representantes, havia sido a expressão do assombro, também a moderna filosofia, desde Descartes, tem consistido na manifestação e nas ramificações da dúvida. A dúvida funda a certeza em Descartes, a certeza da qual devo partir a minha existência para construir um modelo consistente acerca do mundo e inclusive da moral. É claro que isso conduzirá a um paradoxo, sobre o qual nós falaremos no final da aula. Acompanhe-me. René Descartes nasceu na França em 1596. Em 1606, ele é matriculado do novo colégio jesuíta La Flèche, onde ele terá contato com os mestres da escolástica e com os pensadores do passado, Platão e Aristóteles. Em 1618, ele se alista sob o exército de Maurício de Nassau, na Holanda. Em 1628, depois de ter abandonado o serviço militar, Descartes muda-se definitivamente para a Holanda. Em 1637, ele irá publicar o Discurso do Método, que na verdade é uma introdução a outros 3 tratados de física, biologia e matemática escritos por Descartes. Em 1641, ele irá publicar a sua grande obra, As Meditações. Em 1649, ele publica a obra As Paixões da Alma, em que ele visa resolver os problemas que lhe foram propostos pela princesa Elizabeth da Boêmia. Nesse mesmo ano, ele se muda para a Suécia, a convite da rainha Cristina, onde no ano seguinte ele falece, vítima de uma pneumonia. Na segunda parte do Discurso do Método,
Descartes vai propor 4 regras para bem se conduzir no pensamento. O primeiro de todos esses princípios é jamais acolher alguma coisa como verdadeira que não se conhecesse evidentemente como tal. O segundo princípio é de dividir cada uma das dificuldades que se examinasse em tantas parcelas quantas possíveis e quantas necessárias fossem para melhor resolvê-las. O terceiro princípio era conduzir por ordem os seus próprios pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento dos mais compostos, e supondo mesmo uma ordem entre os que não se precedem naturalmente uns aos outros. O quarto e último princípio era o de fazer em toda parte enumerações tão completas e revisões tão gerais que se tivesse a certeza de não se omitir nada. Além disso, na terceira parte do discurso do método, ele vai propor uma moral provisória. Uma vez que na moral não se encontra o mesmo grau de certeza que se encontra na ciência e na metafísica, e como não é possível ser irresoluto, nós precisamos de uma moral que nos conduza provisoriamente. Essa moral também é composta de 4 regras. A primeira é obedecer às leis e aos costumes do seu próprio país, retendo constantemente a religião em que Deus lhe concedeu a graça de ser instruído desde a infância e governando-se em tudo mais segundo as opiniões mais moderadas e as mais distanciadas do excesso, que fossem comumente acolhidas em prática pelos mais sensatos daqueles com os quais ele teria de viver. O segundo princípio, a segunda regra, era ser o mais firme, o mais resoluto possível em suas próprias ações, em não seguir menos constantemente do que se fossem muito seguras as opiniões mais duvidosas, sempre que se tivesse decidido a tanto. A terceira regra era a de procurar sempre antes vencer a si próprio do que a fortuna, e de antes modificar os seus próprios desejos do que a ordem do mundo. A quarta regra era passar em revista as diversas ocupações que os homens exercem nessa vida para procurar escolher a melhor. E sem que se pretenda dizer nada sobre as dos outros, Descartes pensou que o melhor a fazer seria continuar naquela mesma em que se achava, isto é, empregar toda a sua vida em cultivar sua própria razão e adiantar-se o mais que pudesse no conhecimento da verdade, segundo o método que prescrevera. Na quarta parte, Descartes inicia propriamente a sua metafísica. Mas nós veremos isso a partir de uma outra obra, toda dedicada ao tema: as Meditações. É difícil resumir todas as 6 meditações de Descartes em tão pouco tempo. E eu não vou nem tentar fazê-lo. Eu quero só pontuar qual é a linha do raciocínio dele. Ele começa na carta ao deão da Faculdade de Teologia da Universidade de Sorbonne a expor qual é o objetivo dele. O objetivo no livro é provar a existência de Deus e a independência entre a alma, ou mente, como ele diz na edição em latim, e o corpo. Para isso ele parte de um princípio metodológico, a suspensão do juízo. A suspensão do juízo consiste em, enquanto não houver certeza absoluta sobre algo, duvidar sobre aquilo, colocá-lo como que entre parênteses e tentar procurar a resposta de uma outra questão na esperança que essa outra questão possa nos ajudar a compreender a questão que foi colocada entre parênteses. É isso que ele combina com o leitor no início das 6 meditações. Enquanto não houver 100% de certeza
com relação a algo, nós não sabemos. É preciso deixar em suspenso aquela situação. Na primeira meditação, Descartes diz: eu existo. Para ele, nessa meditação, significa: eu tenho um corpo. Descartes diz, então, que aquilo que geralmente prova a existência do corpo, o fato de que ele vê o seu corpo, o fato de que ele pode se imaginar como ser corporal, não é prova de que ele exista. Porque muitas vezes os sentidos e a imaginação o enganaram. Mas ele não pode duvidar do entendimento, que diz que 2 mais 3 são igual a 5. Mas ele pergunta: e se Deus for enganador? E se, pior, ao invés de Deus, houver um gênio enganador, um malin-genie, que tem um prazer sádico em me ver enganar-me? Esse malin-genie pode me enganar, mas ele não pode fazer com que eu acredite que eu não exista enquanto eu duvido, enquanto eu estou inseguro. Em outros termos, existe uma condição para que eu duvide: é que eu exista. Cogito, penso, ergo, logo, existo, sum. Essa é uma primeira certeza, e é a mais importante das certezas, se bem que não a principal. É a mais importante na ordem das razões, porque é dela que Descartes parte para provar todas as outras certezas que a razão pode lhe revelar. Na segunda meditação ele fala: mas e os corpos? Será que existe um corpo? Os sentidos me revelam que um pedaço de cera é branco, tem um cheiro característico, se eu bater nele eu vou ouvir um som. Mas e se a cera tivesse derretido? Ainda assim, diz Descartes, ainda que a cor tenha mudado, o aroma tenha mudado, há algo que não muda na cera. Ela ocupa um espaço. Descartes descobre uma segunda substância. A primeira substância que ele havia descoberto era a res cogitans, a coisa pensante. E agora ele descobre uma segunda realidade, uma segunda substância, a res extensa. Descartes diz que corpo e extensão são a mesma coisa. Tente imaginar um corpo sem extensão. Você verá que é impossível fazê-lo. Todo corpo tem uma extensão. Ele descobre então uma segunda verdade. O corpo é extenso e mais, a mente não se identifica com o corpo. A mente é uma unidade, enquanto o corpo é composto de partes. A mente é, num certo sentido, inextensa, enquanto o corpo é necessariamente extenso, ocupa espaço. Na terceira meditação, Descartes parte para o problema de Deus. Descartes diz que, em primeiro lugar, o fato de que eu, sendo imperfeito, tenho em mim a ideia de um ser perfeito, não pode ter se originado em mim mesmo. Veja como ele diz isso na terceira meditação. Se a realidade objetiva de alguma das minhas ideias é tal que eu reconheça claramente que ela não está em mim nem formal nem eminentemente, e que por conseguinte não posso eu mesmo ser-lhe a causa, daí decorre necessariamente que não existo sozinho no mundo, mas que há ainda algo que existe e que é causa desta ideia. Essa é a primeira prova da existência de Deus. O fato de que eu tenho, sendo imperfeito, na minha mente, a ideia de um ser perfeito. Em segundo lugar, eu não posso ser causa de mim mesmo. Eu tenho que ter sido criado por um ser que é perfeito em si mesmo. E mais, eu subsisto porque ele existe. Descartes pergunta então se esse Deus pode ser enganador. E a resposta é que obviamente não pode. Porque, sendo ele perfeito, o fato de ele ser enganador
faria dele imperfeito. Descartes entra então na quarta meditação. De onde vem o meu erro? Ele diz, o erro não pode ser atribuído a Deus, porque ele não é um Deus enganador. Então, o erro deve ser localizado na minha natureza. Não que os sentidos, a imaginação e o entendimento sejam em si mesmos enganadores, mas eu posso usá-los de tal modo equivocado que me induzam ao erro. Isso porque o que me torna semelhante a Deus é a vontade livre. O fato de que eu fui criado com o poder de escolher. Pico della Mirandola já havia dito isso. É a liberdade, o livre-arbítrio, que é a imagem e semelhança de Deus. O problema é exatamente esse ponto que me torna semelhante a Deus, que me faz também pecador. É que a minha vontade deseja mais do que o meu entendimento consegue abarcar. E, portanto, profere juízo acerca de uma ideia que não é clara nem distinta. E por isso ela erra. É exatamente porque a vontade esborda o entendimento é que deriva daí o erro. Descartes chega então na quinta meditação. De novo, ele volta para o problema da existência de Deus. Mais uma prova. Ela foi chamada por Kant de argumento ontológico. Um ser perfeito que não exista é menos perfeito que um ser perfeito que exista. Então, se Deus é um ser perfeito e absolutamente perfeito, ele tem que necessariamente existir. Na sexta meditação, Descartes diz que é exatamente a existência desse ser perfeito, não enganador, que é como que um garante do uso dos sentidos, da imaginação e do entendimento. Quando eu vejo, por exemplo, a cor desse livro, eu posso sim me enganar acerca da sua cor, mas eu não posso me enganar que eu estou vendo alguma coisa. E tanto eu como você sabemos que isso é azul, porque externamente existe algo que garante a consistência e a homogeneidade do conhecimento dessa cor. Deus. Pronto. Descartes provou duas coisas. Primeiro, que Deus existe. E segundo, que a alma, sendo completamente independente do corpo, não é necessário que ela morra com a morte do corpo. Descartes não prova propriamente que a alma é imortal, mas que não é necessário que ela morra, que a mente deixe de existir porque o corpo deixa de existir. Porque são duas substâncias distintas. Então, vamos retomar rapidamente o percurso dele. Primeiro, ele duvida, inclusive, da sua própria existência. Mas ele chega a uma certeza, que pelo fato de que ele duvida, ele existe. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade é que a mente dele revela, é uma ideia inata, que tudo aquilo que tem uma existência corpórea é extenso. Corpo e extensão são a mesma coisa. Também é uma ideia inata. Como a mente é inextensa, elas não podem ser a mesma substância. Elas são substâncias independentes. Para que a mente exista, ela tem que ter sido criada por um Deus, que não pode ser um Deus enganador. Esse Deus, agora fazendo o caminho contrário, vai servir de garante para o funcionamento da razão, do entendimento, da imaginação e dos sentidos. Note que a gente fala em dualismo cartesiano, porque Descartes concebe as duas substâncias como sendo independentes. É um grande problema para Descartes tentar conciliá-lo. E o motivo pelo qual ele tem que reconciliar as duas substâncias é porque a princesa Elizabeth da Boêmia lhe pergunta: se a mente é independente do corpo, como eu posso fazer isso com o meu braço? Como é que a minha mente pode determinar que o meu corpo se mova? Ou o contrário? Como é que o corpo pode influenciar sobre a mente? Descartes vai ter que desenvolver uma teoria fisiológica, num livro chamado As Paixões da Alma,
para explicar como isso é possível. Basicamente, existe uma glândula pineal que permite a unificação entre as duas realidades. Não quero entrar nesse detalhe, não quero falar sobre isso, eu quero voltar ao ponto. Duas substâncias independentes. Qual a consequência disso? A consequência disso é que os meus sentidos revelam com certeza a sua existência. Eu sei que você existe corporeamente. A minha mente, porque eu duvido, revela com certeza que, além do meu corpo, eu possuo uma mente. Mas como eu posso saber que você tem uma mente? Veja que isso não está propriamente escrito no texto de Descartes, mas é uma consequência dele. Se eu considerar, por exemplo, esse marcador de livro, ele é uma coisa. Ele não tem uma mente. E por isso ele não tem uma dignidade própria. E se ele é meu, eu posso fazer com ele o que eu quiser. Mas eu sei que eu tenho uma mente. Por isso eu tenho uma dignidade própria. E por isso os outros não podem me tratar como eles quiserem. Mas eu não posso ter uma certeza absoluta de que os outros têm uma mente. Só que eles têm um corpo. Eu sou tendente, então, a tratar os outros como se fosse um mecanismo, um autômato, que Deus coloca no mundo para que eu não me sinta só, sendo a única mente que habita um corpo. E por isso a minha mente é tendente a instrumentalizar a vida dos outros. Os outros são um meio para a realização dos meus desejos. A consequência é terrível. Esse sujeito hipostasiado que surgiu na passagem do século XIV, XV para o XVI e que agora assume a sua forma filosófica na filosofia de Descartes, é egoísta. O egoísmo não é uma patologia, um erro de funcionamento da modernidade. O egoísmo é a fisiologia da mente moderna. Nós chegamos assim a um paradoxo. Toda a construção desses 2 primeiros séculos da modernidade foi no sentido de resolver o impasse que havia sido formado pela dissolução dos centros, das referências que orientavam objetivamente a conduta humana na Europa. Mas de repente a solução que a modernidade inventou, o indivíduo, a consciência individual, é tão problemática como a ausência de referência. Eu tendo a tratar todos os outros como se fosse um instrumento da minha vontade. E todos os outros, supondo que eles tenham uma mente, tendem a tratar-me também como um instrumento da vontade deles. A convivência humana é aparentemente impossível, a não ser que nós façamos um contrato entre nós. É sobre isso que vamos falar na próxima aula.